agora maratonar um pouquinho e buscar elevar a nossa mente ao conhecimento e colocar um pingo nos i, uma vírgula nas frases, a qual eu vou trazer aqui hoje essa sequência dessa série que eu estou trazendo, Consequência do Adultério. E eu quero falar aqui hoje vai falar um pouquinho sobre Moisés e Jesus. Moisés com a palavra do equilíbrio da lei e Jesus adicionando nessa lei universal aquilo que é um complemento, né? Jesus veio complementar a lei de Moisés, a qual a humanidade não compreendeu nessa época, principalmente sobre o adultério, a qual Moisés trouxe carta de adultério para a mulher indecente, onde Moisés fala assim: homem, se tu casou com uma mulher e tem algo indecente na vida dessa mulher, você pode dar carta de divórcio. Mas você sabe que depois Jesus veio e no encontro com a mulher em Samaria, a mulher samaritana, e também no encontro com aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus deu oportunidade, mesmo depois do divórcio, quando aquela mulher de Samaria estava sendo rejeitada pela humanidade e a mulher pega em adultério sendo apedrejada pelos seus algozes ali, né? Hoje a gente vê o sistema religioso até o dia de hoje tentando apedrejar essas mulheres, não dando para essas mulheres a consciência que elas podem buscar a transformação e também depois de uma carta de divórcio por viver uma vida indecente, elas têm o caminho para buscar essa decência, essa mudança de caráter e essa mudança de atitude. Eu quero falar aqui hoje sobre o despertar dessas mulheres com distúrbios, desequilíbrio mental e emocional. Eu quero trazer aqui hoje as consequências de um adultério sobre o sentimento de posse que essas mulheres têm quando casa com o homem. E esse homem começa a ter um distúrbio da sua vida, da sua essência da masculinidade, porque sofre essa pressão, essa opressão de uma mulher desequilibrada, a qual Moisés se referia na indecência. Carta de divórcio, quando você, homem, encontrar nessa mulher essa indecência ou esse sentimento de posse ou algo nessa mulher que venha desagradar você, homem, você pode sim tomar a consciência e dar carta de divórcio para essa mulher, quanto a mulher também pode tomar essa consciência e dar carta de divórcio para o homem, e vice-versa. Não tem esse preconceito quando o sistema religioso traz esse preconceito do sistema de posse e vai muito mais além, o sistema religioso junto com os homens gananciosos criou aquela palavra do casamento que diz: na saúde, na doença, na tristeza, na adultério, está casada para sempre. Não! Quem inventou isso daí foi os gananciosos. Quem assinou esse negócio está comprando um homem como se compra um boi, como se compra uma boiada? Quem inventou isso daí? Quem criou isso daí? Não foi Deus. Não, Deus nunca quis que a humanidade tivesse posse um do outro. O homem ter posse da mulher e a mulher ter posse do homem. Deus falou assim: confia e segue seu caminho. Um casamento é na confiança, é no amor, não é nas paixões mundanas.
Esse negócio de paixões mundanas, a destruição, esse desequilíbrio, essa doença mental e emocional é coisa da humanidade, é coisa do mundanismo. Não é essência. Você mulher, não vem aqui para a Terra com uma essência destrutiva. Você também não, homem. Você tem as suas qualidades, a sua essência masculina, que é o sacerdote, o homem viril, o provedor, caçador, que precisa ter do teu lado uma mulher idônea, uma mulher divina, uma mulher sábia, com a sabedoria divina de Deus. Mas o sistema religioso bloqueia tanto a mentalidade da humanidade que as pessoas não evoluem. Não desperta agora que está vindo essa consciência que nós estamos sendo preparados cada dia mais, porque a sabedoria, o conhecimento é infinito. Nós devemos sempre buscar essa sabedoria, saber das consequências de um adultério no casamento e as consequências do adultério de ser rebelde contra, ser opositor contra a lei da eternidade, porque a humanidade se opõe contra. A humanidade, ele se transforma num diabo no corpo humano, porque se opõe às leis do Criador, à lei universal, para quê? Para você evoluir, para você ter uma vida aqui nessa terra, uma vida de sabedoria, uma vida de qualidade, uma vida de felicidade constante. Não uma euforia de umas paixões mundanas que destrói o casamento, destrói vidas. Mulheres sabotando as suas vidas, destruindo as suas vidas por conta de adultério. E você sabe que quando uma mulher adultéria contra o seu marido, é uma pessoa doente mentalmente, doença psicossomática, é um desequilíbrio emocional. É uma pessoa que está com a mente bloqueada e, na maioria das vezes, são pessoas altamente idólatras religiosas que não têm a compreensão da grandiosidade, o que é ser uma mulher divina, evoluída na sabedoria celestial. Aí, a mulher faz na vida desse homem o verdadeiro inferno. Agora eu quero trazer aqui um exemplo. Vou trazer um exemplo real, são fatos reais. Eu observei essa situação. Assim, eu estava em um lugar e vi uma cena. E assim, eu sou muito, eu busco muito desvendar mistério, busco muita sabedoria de algumas coisas que eu vivencio, que eu vejo. Estava em um lugar e eu vi uma mulher olhar para uma esposa de um marido ali com muito ódio. Eu vi muito ódio no olho daquela mulher, naquele olhar dela. E eu fiquei observando aquela situação. E assim, e como eu perguntei e investiguei, e essa história eu fiquei sabendo o seguinte. O marido daquela mulher que despertou o ódio naquela outra, aquele marido era ex-namorado daquela mulher. Vamos chamar essa mulher do ódio, vamos chamar essa mulher de Silvia, a Silvia. E vamos chamar, estou dando exemplo nessa história, tá, gente? Vamos chamar essa mulher que estava casada com esse homem de Ana. Essa Silvia, que despertou o ódio na Ana, essa Silvia, ela é casada, tem filhos. E essa Ana é casada com o ex-namorado da tal da Silvia, a cobra peçonhenta venenosa. Só que a Silvia não casou com esse homem. Quem casou com o ex-namorado da Silvia foi a Ana. Só que a Ana é uma mulher muito evoluída, uma mulher divina, uma mulher com uma conexão com Deus maravilhosa. E os anos se passaram e essa Silvia também casou com outro homem, né? E os anos se passou e uma eventualidade vieram se encontrar num festival, um festival qualquer lá,
desses festivais que tem por aí. Estava a Sílvia com o marido e os filhos, estava a Ana com o marido, que é ex-namorado da Sílvia, também com seus filhos. E essa Sílvia olhou para essa Ana com tanto ódio, com tanto rancor, com tanto ciúme do ex, sendo que a Sílvia é casada. Só que a Sílvia, ela é mau caráter, cheia de ódio, cheia de prepotência, cheia de rancor, cheia de doenças psicossomáticas, desequilibrada emocionalmente, fisicamente. Ao contrário dessa Ana. A Ana não. A Ana é uma mulher sábia, divina, equilibrada, centrada, virtuosa, idônea, espiritualmente divina, conectada com Deus Criador. A bruxaria que a Sílvia jogou em cima da Ana foi o ódio para Ana, só que a Ana tinha o paredão da mulher virtuosa, bateu e voltou. Quando bateu e voltou, aquele ódio, aquela macumba voltou para Sílvia. Resumindo essa história, espiritualmente, a Ana sentiu o choque, né? Sentiu ali o ódio, o ciúme que a Sílvia estava sentindo dela durante aquele festival. Só que pouco tempo depois daquele festival, a Sílvia veio a ficar doente, uma enfermidade física. Buscou tratamento médico e os médicos disseram para ela que aquela doença era incurável. Essa doença voltou para o corpo da Sílvia a macumba, a bruxaria, a magia negra que ela tentou jogar em cima da Ana por ódio, por ciúme do marido da Ana, que era ex-marido da Sílvia. Isso é as consequências do ódio, do adultério. Porque mentalmente ali a Sílvia adulterou contra o seu marido com o marido da Ana. Essa história é uma história verídica, parece até coisa de novela que eu estou falando aqui, mas eu estou falando da vida real. Eu estou falando do conhecimento celestial, espiritual, que as pessoas não conseguem ver com os olhos do espírito, não conseguem ter uma provisão. Eu estou falando aqui como um dom que eu tenho, que a gente vê no físico, a gente vê até a 7ª dimensão. Por quê? Porque quando você tem uma vida separada para servir aos serviços do Deus dessa terra, Deus, ele mostra para você quando você busca compreender, quando você busca olhar com os olhos espirituais. Até o dia de hoje, essa Sílvia, ela enfrenta tratamentos médicos. Por quê? Porque ela atraiu, é a lei da atração, ela atraiu as coisas ruins que ela queria jogar em cima da Ana, ela atraiu de volta para ela, é a lei da ação e reação. Então hoje ela enfrenta uma doença psicossomática, uma doença mental e também a doença física. Uma enfermidade física. Por quê? Por conta do ódio que ela joga em cima das pessoas. Por quê? Porque vive paixões mundanas, porque é uma mulher que ela não é idônea, é uma mulher totalmente mundana, é uma joia, mas é uma joia no lixo, no chiqueiro dos porcos. A vida dela emocional é um lixo, totalmente lixo. É uma pessoa que vive tomando remédio, drogas que os médicos receitam para controlar a enfermidade que ela tem física, por conta desse ciúme doentio que ela sente, o ciúme de posse, ciúme doentio, paixões mundanas, vive uma vida totalmente largada, mundana de qualquer jeito, diferente da Ana. A Ana sentiu sim o choque, mas como a Ana tem aqui, o altar no joelho, ela foi para onde? Foi para o joelho. Anulou o quê? Anulou a bruxaria, anulou a magia negra. E a lei da ação e reação. Não que a Ana quis que voltasse a macumba que a outra jogou em cima dela. Não, voltou automaticamente. É o que se planta, se colhe.
O que eu quero trazer contando essa história para muitas? Muitas pessoas estão vivendo isso daí. Muitas pessoas estão enfrentando câncer, doenças físicas, porque o espírito é doente. Por quê? Porque sente ódio, sente rancor, tem sede de vingança contra outras pessoas. Planta a semente da desgraça e colhe o quê? Colhe destruição. Diferente das Anas que tem por aí, que vive uma vida no divino, no celestial. E não é só isso, não. Essas mulheres desequilibradas causam doença nos seus maridos, doenças psicossomáticas. Os maridos não têm mais o prazer de chegar e entrar dentro da sua casa, porque chega dentro de casa, não tem uma comida para comer, sai de dentro de casa, não tem um café para tomar, chega, não tem uma esposa, tem uma cobra peçonhenta, um dragão, uma cobra rastejante que inferniza a sua vida. Qual é esse homem, esse marido que tem o prazer de entrar dentro da sua casa, do seu lar, e não encontrar uma esposa, encontrar um capeta, um demônio, um inferno infernizando a sua vida? Gente, isso que eu estou trazendo que é real, é chamado consequências do adultério. Consequência da mulher tola que está se lascando. É isso aí. Essa palavra que eu trago aqui é a palavra que as pessoas são iludidas com a idolatria, a religiosidade. Tem pessoas que tem mulher que ela tem tanto sentimento de posse que ela acaba idolatrando o próprio marido e depois acaba perdendo. Por quê? Porque é burra, porque é tola, porque é ignorante, porque não busca se autoconhecer, fazer uma terapia. E quando as pessoas têm a oportunidade de fazer uma terapia, buscar uma cura emocional, se depara com a religiosidade, que só piora cada vez mais. Que ao invés de trazer Deus para dentro da sua casa, traz os ídolos. Aí a Maria Rosa é bruta, né? Aí tem muitos aqui, ó, que me chamam de coisas ridículas aí da cabeça deles. Nem sabe o que está dizendo, não tem a decência de ouvir uma palavra que desperta, não busca evoluir mentalmente, emocionalmente e transformar a sua vida, a sua casa, o seu casamento. Agora, você sabe que tem a oportunidade de muitas mulheres se arrepender e refazer a sua vida. Mesmo tendo cometido adultério, ainda tem oportunidade de se arrepender, de refazer a sua vida longe daquele ambiente que você já prejudicou. Já prejudicou o marido, já prejudicou os filhos, já prejudicou a sogra, já prejudicou ali a família, as noras, os genros e tudo. Não tem mais como, mulher, você permanecer nesse ambiente. É hora de você se afastar, se colocar no secreto e buscar o teu Deus que te socorre. Não é buscar religiosidade, não. É buscar autocura. Até para essa Silvia aí dessa história que eu contei, ela também tem a oportunidade de buscar autocura, curar-se emocionalmente e buscar curar-se fisicamente. Nós temos essa consciência da autocura. Mulheres curadas, curando outras mulheres. Ajudando a outras mulheres a passar por essa cura, por essa transformação. Mas, é só se seguir a palavra que Yeshua falou. Jesus, vá e não cometes mais o adultério ao qual você cometeu. Isso daí é você se retirar. Você fazer uma lavagem cerebral na sua vida e tirar todo o lixo que você adquiriu na sua vida de paixões mundanas. Todos nós aqui temos a oportunidade de ter uma transformação, de ter uma mudança na nossa vida. Mas não é para todos. É para quem quer.
compreender, saber as consequências do adultério, a mulher adúltera, porque uma mulher adulta, ela se autodestrói, ela sabota os seus planos, os seus projetos, porque adultério não é só de fato não, gente. Adultério é mental também. Adultério é o desejo de adulterar contra o seu marido e mentalmente você já adulterou, você já criou. É a lei da atração, é a lei da ação e reação. Muitas mulheres têm as suas vidas totalmente destruídas, a sua casa, o seu lar totalmente destruído. Por quê? Porque não tem autodomínio, autocontrole mental. Comete os seus crimes espiritualmente, no espírito. Comete crime na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima dimensão. No seu sétimo corpo espiritual ao qual nós temos. E as pessoas vão cometendo crime atrás de crime. E a pessoa vai ficar presa no cativeiro infernal. Além delas ficar presas no cativeiro infernal, elas trazem esses maridos, esses homens que elas acham que elas têm posse, vai ficar tudo preso ali num cativeiro mental e emocional. Vai causar o quê? Vai atrair o quê? Vai atrair espíritos aproveitadores dessa situação, espíritos aproveitação da situação energética a qual essas pessoas se encontram. Nas suas guerras mental, a guerra espiritual, essas pessoas causam inferno nas suas próprias vidas. Quando a mulher é tola, quando a mulher é ignorante, quando a mulher não sabe ter autocontrole, quando ela não busca evoluir-se, ela é a causadora do inferno dentro do teu lar. Ela é a causadora do inferno na vida do seu marido. Aliás, não é seu marido, ele está teu marido. Porque você, mulher, você não tem posse. Você não tem posse desse homem que você casou com ele. Você não é dona dele. Você é esposa, você é ajudadora, você está esposa dele. Ele está o teu marido. Diferente do que essa posse mundana, que essas mulheres acham que elas vai dominar a vida de um homem que está seu marido. Você, mulher, precisa se autoconhecer a sua essência e você saber que esse homem que está teu marido, ele também você precisa saber que ele tem uma essência. E ninguém é dono de ninguém. Ninguém tem posse de ninguém. Temos um casamento, um convívio de amor, de verdade. Paixões mundanas tem que tirar totalmente, completamente de dentro de um relacionamento, de dentro do casamento, porque paixões mundanas é a autodestruição de muitas vidas. Paixões mundanas destrói a vida do ser humano. Idolatria destrói a vida do ser humano. A mulher idolatrar o marido achando que o marido é o Deus dela. O marido idolatrar essa esposa achando que essa esposa é o Deus dele. Não, gente. A pessoa tem que buscar a cura emocional. Tem que buscar a cura das doenças psicossomáticas, que na maioria das vezes, a causadores de morte, de suicídio. Suicídio de muitos homens quando descobre que essa esposa está num adultério. Muitos homens chegam ao suicídio. Por quê? Porque essa doença emocional psicossomática já vem tomando conta desse casamento há muito tempo. E chega numa situação de suicídio, de morte, crime passional, por conta desse desequilíbrio mental. Mulheres desequilibradas mentalmente, achando que tem controle da vida desse homem, desse marido. Porque na maioria das vezes os homens desequilibrados, esses maridos desequilibrados, é porque a esposa é uma desequilibrada. Não é uma mulher divina, não tem a sabedoria
de Deus na vida. E essa mulher é um portal infernal na vida desse homem. Ou, se for uma mulher idônea, ajudadora, ela é um portal de bênção na vida desse homem. Então, todo esse conhecimento não é para todas. Esse conhecimento é para quem quer. É meia palavra, para bom entendedor, isso basta. Isso de buscar evoluir-se espiritualmente é só para quem realmente quer conhecer a felicidade. Buscar-se evoluir nas dimensões espiritual, celestial e ter uma vida no físico, uma vida saudável no físico, é só para a mulher que busca as virtudes do Espírito, a virtude espiritual, a virtude do Espírito, a qual nós somos esse Espírito. E temos que buscar evoluir-se nessa virtude do Espírito a qual nós somos. O Espírito é que vem, Espírito Santo, vem. Isso é coisa de gente religiosa, patética. Isso é coisa de gente religiosa idólatra. O Espírito Santo é você, ser humano. E se você não buscar essa virtude do Espírito Santo que é você sabe quem você vai ser? Um diabo maldito, infernal também, que é você. Para você alcançar o reino do céu, você precisa descer, a sua raiz precisa chegar no inferno. Você precisa se autoconhecer e saber quem você é nesse corpo, nessa matéria. As suas raízes precisam chegar no inferno, passar pelo inferno, para depois você chegar no divino. Ninguém chega no divino sem conhecer as suas sombras. Sem saber o diabo que você é nessa terra. Essa palavra que eu estou trazendo aqui não é para religiosinho. Os meus vídeos não é para religioso, com a mente travada, bloqueada, não. Os vídeos que eu trago aqui é um despertar. É a transição planetária a qual nós estamos andando, a qual nós estamos vivendo. A palavra que Jesus trouxe não é para todos, é para poucos. Evoluir-se não é para todos, é para quem quer. Está disponível. Quem quer a sabedoria, que busque. A sabedoria divina, ela não está escondida de ninguém. Ela está disponível. Mas não é para todos. Não é para idólatra. Não é para quem tem a mente no sistema da besta. O sistema da besta. O sistema que não quer Deus, mas que é o Deus mundano. Não é para esses. Evoluir-se mentalmente, espiritualmente, é só para quem quer evoluir, é só para quem busca o conhecimento, é só para quem quer ter uma liberdade de verdade, não de mentira. Dentro desses templos aí, quem dá mais, quem dá 10, quem dá 20, quem dá 30. Esses comerciantes aí, pequenas empresas e grandes negócios dos falsos, enganadores, donos de templos, religiosos, anticristo, as bestas, as mulas de Balaão. Isso daí é a hipnose coletiva, a mente travada. Tua humanidade, e principalmente tua mulher. Porque o interesse desses religiosos é destruir você, mulher. É destruir você. Porque destruindo você, mulher, os seus maridos e os homens que entrar na sua vida vai ser destruído também. Porque você deveria ser ajudadora, mulher. No entanto, tu tá sendo transformada numa adúltera traidora. É isso aí. Hoje, é esse desvendar mistério que eu trago aqui. Bora que bora. Evoluir-se. Shalom.